Vamos ler então Lucas capítulo 8, versículo 43, tá? Um pouquinho antes do verso 43, tem assim uma última parte do 42 que diz assim, ó: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Grife, por favor. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seja, todo o seu dinheiro, toda a sua renda, né? Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o que, pessoal? Poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Senhor, essa é a tua palavra. Então me ensina, Senhor, com a força, com o esclarecimento, com o poder do Espírito Santo. Amém. Amém? Pode sentar. Irmãos, talvez você já tenha ouvido, e eu, como sou crente há alguns anos, 46 anos, eu já ouvi muitos preletores, muitos pastores pregando, ensinando sobre esse texto. Mas o que mais me chamou a atenção meditando nessa palavra hoje? Nós muitas vezes falamos do milagre, mas não falamos de quem recebeu o milagre, ou por que recebeu o milagre, ou ainda como recebeu o milagre. Não é importante? Quem, como e por quê? Diga para o seu irmão: quem, como e por quê? Porque a gente fala do milagre, é muito bom falar de bênção, é muito bom você falar que fulano foi curado, que cicrano foi liberto, né? É muito bom a gente falar da bênção. Mas, irmãos, quem foi curado? Como foi curado? E por que foi curado? E a gente tem que meditar nisso hoje para você entender o tamanho do milagre, porque às vezes a gente pensa no milagre diminutamente. A gente pensa que o milagre é aquilo só que a gente está conseguindo observar aos olhos humanos, ou aos ouvidos humanos. Mas o milagre dessa mulher, ele é muito mais extensivo, ao ponto de nos edificar de uma forma poderosa, inclusive de trazer de maneira simbólica a situação da própria igreja. Então, para que você entenda melhor, eu pesquisei algumas informações que eu quero transmitir para você. Primeiro, ela tinha uma hemorragia, tá? Esse fluxo sanguíneo. Quem aqui das senhoras e moças já não tem todo mês, né? Todas as mulheres têm aquele período de menstruação, não é isso? Todos os meses é normal. Mas lá na situação dela não era normal. Ela estava com um fluxo sanguíneo, ela estava com uma hemorragia que já durava 12 anos. Imagina isso? 12 anos. Se você voltar no texto um pouco, você vai ver que Jesus não estava indo para curar aquela mulher. Jesus estava indo para Cafarnaum, porque havia sido ele chamado para curar uma menina, filha de Jairo, que estava à beira da morte. Por sinal, ela morreu e foi ressuscitada. Quem lembra disso? Então Jesus estava indo para lá. E no meio do caminho, quando ele estava indo até Jairo, essa mulher, no meio de uma multidão de pessoas que o apertavam, e de certo que todos queriam milagre, sim ou não? Quem poderia olhar para Jesus sabendo que ele curava cego, coxo, manco, paralítico, levantava as pessoas que estavam mortas, como foi o caso, né, de Lázaro? Quem não olhasse para aquele homem e não tocasse e não quisesse dele uma cura, um milagre?
Então uma multidão toda o apertava, e eu creio que todo mundo que pegava nele queria uma cura. Mas a história fala que aquela mulher, ela tocou, e Jesus identificou no meio de todos os toques que ele estava tendo, todo mundo tocando nele, apertando ele, oprimindo ele, aquela multidão enorme, ele para exclusivamente para aquela mulher. E ele diz: quem me tocou? Não que ele não soubesse, porque na condição de filho de Deus, na condição de Deus, ele sabia quem o havia tocado. Mas, de certa forma, a pergunta que Jesus faz não é para identificar quem o tocou, de certo ele sabia, mas para que todos identificassem que ele havia sido tocado. Quem entendeu a diferença? Porque o próprio Pedro, os próprios apóstolos que estavam com ele, todos os seus discípulos, não identificaram aquele toque, não perceberam aquela mulher. Ora, tratava-se de uma mulher no meio de uma grande multidão, e uma mulher enferma, e 12 anos sangrando. De certo era uma mulher pálida, anêmica, e com aparência talvez muito desagradável, porque é impossível, gente, uma mulher se tornar bela, bonita, sangrando 12 anos. Nem homem, nem mulher consegue isso. Então, ela não chamava a atenção de ninguém para que alguém a identificasse no meio daquela multidão. Mas quando ela toca Jesus, Jesus diz: quem me tocou? Com o intuito de que alguém notasse ela, de que alguém percebesse ela. E Pedro, os discípulos, disseram: mestre, como tu dizes quem me tocou? Como falas isso? Tu não vês que todos te tocam, que todos te apertam, que todos te oprimem? Como dizes quem me tocou? E Jesus diz novamente: alguém me tocou. Você pode dizer para o irmão do lado: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Então o toque daquela mulher foi diferente de todos os toques. E aí eu vou explicar a você o porquê que Jesus a identificou, o porquê que o toque dela foi diferente de todos os que tocavam nele ali. Primeiramente, se você talvez não tenha conhecimento dessa doença, dessa enfermidade, eu me aprove aqui de alguns estudos, algumas coisas científicas, eu fui pesquisar porque não é minha área, né? A medicina não é minha área, mas com certeza o Google serve para essas coisas. Então eu vou dar algumas informações para que você perceba a situação real que aquela mulher estava passando e por que ela chamara a atenção de Jesus. Vamos lá. Primeiro, os sintomas dessa enfermidade. Diga comigo: é uma hemorragia menstrual que causa anemia, causa taquicardia, causa falta de ar, causa também queda de cabelos, causa fadiga. Olha, 4 coisas eu já estou dizendo. Outra coisa, dores nas regiões íntimas, presença de coágulos na menstruação, inchaço abdominal, cansaço físico enorme. Ela não conseguia movimentar muito, que já cansava. Não era só a fadiga. Aproveitar a minha obreira enfermeira aqui para me corrigir se eu estiver errado. Ela poderia estar também com febre, porque um dos sintomas é que algumas mulheres com tanto sangue jorrando chegam a ter febre. E também, irmãos, tonturas, palidez, dor de cabeça. Você entende uma pessoa sentindo tudo isso? Essa mulher veio numa situação horrorosa. E, pasmem vocês, quem aqui já tentou dimensionar a distância de sua casa para a igreja? Foi muito bom, foi muito oportuno eu falar da nossa obreira, que é enfermeira, a Geicilane, porque ela talvez seja a pessoa que mora mais perto aqui da igreja, gente. Ela mora em Horizonte. E ela vem para Messejana, olha, mas desde que ela era adolescente. Me lembro dela, meninazinha, já vindo, né, adolescente, jovenzinha, bem
bem tenrazinha de idade, não lembro aqui exatamente a idade, mas quantos anos faz que você está na igreja? 7 anos, né? E ela deve ter uns 20 no máximo. 26. Então, com 18 anos, 19, vinha para a igreja. Essa moça vem lá de Horizonte, irmão. Agora que ela está morando aqui pertinho, né? Conseguiu, está morando com a tia e tal, mas eu disse já algumas vezes para ela, conversando, eu louvo a Deus pela vida dela, porque muitas pessoas disseram, por que você não vai para uma igreja perto da sua casa, lá da sua família, em Horizonte? Ela disse para mim, bispo, não dá para trocar Cristo Salva por outra, por isso que eu não vou, e já estou há 7 anos, e até Jesus voltar eu estou aqui. Eu louvo a Deus pela vida dela. Mas, entenda a situação daquela mulher. Ela com toda essa situação, todos esses sintomas, passando por tudo isso, e eu vou dimensionar para você o que ela fez. Ela estava em Cesareia, você pode dizer Cesareia? E Jesus estava em Cafarnaum. E a distância de Cesareia para Cafarnaum eram 100 quilômetros. 100 quilômetros. Então, olha que obstáculo enorme para quem está com toda essa situação. Ela estava com fadiga, ela estava com fraqueza, ela estava com cardiopatites, né? Estava com falta de ar, ela estava com queda de cabelo, ela estava com dor nas regiões íntimas, estava com inchaço abdominal, estava frágil, estava cansada, estava com febre, estava tonta, estava pálida, estava com dor de cabeça, mas ela não estava com uma coisa, ela não estava com falta de fé. Ela não estava com falta de fé. Então olha gente, ela andou uma distância de 100 quilômetros. Outra informação, uma pessoa para andar esses 100 quilômetros naquela região, leva no mínimo 19 horas a pé. Então imagine 19 horas caminhando. E eu estou falando de uma mulher que está com tudo isso, que está sangrando há 12 anos. E eu também fiz o cálculo dos 12 anos, para ser bem preciso. Ela sangrava há 105.120 horas. 105.120 horas. Imagine quanto sangue essa mulher estava derramando todo dia. 105.120 horas, andando 19 horas a pé, numa distância de 100 quilômetros, sofrendo todos esses sintomas que ela estava sofrendo. E essa mulher tinha outros problemas. Por favor, abra aí no livro de Levítico, capítulo 15. Gênesis, Êxodo, Levítico. Salvo engano, verso 25, por aí. Vamos lá. Levítico 15, verso... Deixa eu ver se é o 25, deixa eu ver. 15... 25, exatamente. Vamos lá. Também a mulher, quando manar fluxo no seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será o quê? Quem está lendo aí comigo? Como é que ela era chamada? Porque tinha fluxo de sangue, além do tempo. Porque a mulher, quando estava com fluxo de sangue na menstruação, ela tinha um período chamado, ela era considerada imunda durante o período da menstruação pela lei de Moisés. Mas ela não estava só nos dias de menstruação de uma mulher normal. Ela estava há 12 anos sangrando. Então ela era considerada uma mulher imunda pela lei. A lei de Moisés. Tá? E olha que coisa. A Bíblia diz, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que ela deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar, será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar, esta será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Ou seja, ela era considerada imunda. Onde ela sentasse ou deitasse era imundo. E quem ela tocasse ficaria imundo também. Então, imagine a vida social dessa mulher. Ela tinha, pessoal? Não. Porque ninguém queria andar com a imunda. Pela lei, todos deveriam se afastar, porque ela não podia abraçar a sua família. Ela não podia tocar nos seus filhos. Ela não podia abraçar o seu marido, ela não podia deitar com ele.
e onde ela sentasse para comer, aquilo era considerado imundo. Onde ela deitasse para dormir, era considerado imundo. Com quem ela tocasse, ficava imundo pela lei, e teria que se banhar e tal, até de tarde fazer sacrifício para se tornar puro novamente. Então ela era impedida de ter uma vida social. A sua vida emocional, a sua vida social, a sua vida espiritual e a sua vida física estava profundamente abalada. E como se não bastasse, ela tinha gasto todo o seu dinheiro para ser curada. Imagine isso. A Bíblia diz textualmente que ela havia gasto todos os seus haveres atrás da cura e não havia alcançado. Então, considere essa mulher uma mulher desesperançada. Considere essa mulher uma mulher pragmática. Pense numa mulher que para ela nada, coisa nenhuma fazia mais sentido. Mas essa não era a realidade dessa mulher. Apesar de tudo, apesar da sua doença, apesar dos sintomas que nós demos aqui para vocês, da distância de Cesareia a Cafarnaum, das mais de 105 mil horas derramando sangue, apesar de toda essa circunstância e de todo o seu isolamento social, essa mulher era uma mulher que tinha fé. Porque quando ela ouviu falar que Jesus iria passar naquele local em Cafarnaum, ela sai para Cafarnaum, ela não saiu da sua casa para a casa da esquina ou para o bairro seguinte, ela não foi atrás de uma coisa mais perto, ela foi o mais longe, ela foi de uma cidade a outra. E aqui eu quero louvar a Deus mais uma vez por isso, porque, irmãos, a nossa fé, ela deve ainda remover montanhas, amém? A Bíblia diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão do mundo todo, você dirá ao monte que erga-se e lance ao mar, e ele o fará. Mas quantos irmãos você conhece que tem fé bastante para não ficar pragmático, para não ficar pessimista, para não esfriar na fé, para não deixar Jesus, a igreja, a obra, o ministério, quando está passando por privações como ela? Estamos falando de miséria física, miséria espiritual, miséria financeira, miséria emocional, mas estamos falando de uma mulher que tinha uma riqueza profunda, chamada fé. De tudo e de todos ela não tinha nada, mas do seu coração manava uma fé linda. E foi essa fé que fez com que Jesus parasse no meio de uma multidão, irmãos, e dissesse: quem me tocou? Amém ou não amém? Porque a fé que aquela mulher manifestou, diga comigo, essa fé, fale bem alto, essa fé fez com que ela andasse 19 horas, 100 quilômetros. Essa fé fez com que ela vencesse a exaustão, que ela tocasse no Senhor e que ela extraísse a bênção. Amém ou não amém? Uma fé que faz isso, irmão. E, bispo, me diz uma coisa. Essa mulher, ela era crente há quanto tempo? Pois é, ela não era crente. Ela era uma mulher que não tinha uma Bíblia na mão, não tinha uma igreja linda para congregar, ela não tinha, de certo, um pastor para ensinar, mas ela tinha uma coisa, volto a dizer, ela tinha uma certeza das coisas que não veio, uma prova viva daquilo que ela esperava. Amém ou não amém? Então, essa mulher, ela vai caminhar até Jesus, e ela vai fazer uma coisa que para muitos é loucura. Veja só, Jesus nem estava indo para o lado dela, nem estava indo para curá-la. Jesus estava indo para ressuscitar a filha de Jairo. Mas, no meio de tudo isso, ela aparece como a figura de uma pessoa imunda que precisa de cura. Abra aí no livro do profeta Isaías, capítulo 1, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, depois de Provérbios. Amém? Veja a situação espiritual. Você tem Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e Isaías. Vamos lá. Veja a situação espiritual de Israel. Em Isaías capítulo 1, amém? Quem achou? Podemos ler? Diz assim:
Verso 2: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Ele está falando da nação doente de Israel. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Olha a situação de Israel, doente, à beira da morte. Veja aí no capítulo de número 64 de Isaías, 64, verso 6. Olha o que o profeta Isaías fala sobre o povo de Israel, sobre a situação desse povo. Ele diz: mas todos nós somos como o imundo. Alguém aqui se sentiu mal quando eu falei da lei de Moisés? Quando a lei diz que a mulher que estava sangrando era considerada imunda? Não dá para a gente se sentir um pouco ruim com isso? Não é? A gente fica meio incomodado, não fica? Porque imundo é uma palavra muito forte, né? Muito dura. Mas a lei de Moisés, para quem não sabe, grande parte da lei, ela foi tirada de códigos que já existiam na época, o código de Tamur, o código de Manu, né? Vários códigos que já tinham de várias nações. E Moisés, quando escreveu a lei, ele foi claro no tocante a isso aqui. Então, essa mulher, ela era considerada, por causa do fluxo, que não parava de jorrar, imunda. Irmãos, a doença que a tornava imunda, é considerada, de uma forma simbólica, ao pecado da igreja. Aquela mulher representando a igreja, ela também representa aquele que é imundo. Porque todos nós, a Bíblia diz, pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E o pecado é imundícia aos olhos do Senhor. Seja qual for o pecado, ele é imundícia aos olhos de Deus. Então, às vezes a gente diz assim: poxa, que chato, né? Essa mulher com fluxo de sangue era considerada imunda. Pois eu vou te contar uma novidade: você que vive na prática do pecado também é considerado imundo. Também é considerado imundo. Também é considerado doente e à beira da morte, porque está separado de Deus. Então aqui em Isaías 64, verso 6, diz qual é a situação desse povo e dessa igreja. Mas todos nós somos como o imundo. Olha que comparativo. E todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos, veja só, como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Amém? Então somos imundos por causa do pecado. O pecado, ele nos afasta da santidade, nos afasta de Deus. É algo que faz com que Deus olhe e veja em nós a imundície que era vista naquela mulher. E assim como aquela mulher, ela era afastada das pessoas, ela era tirada do meio que vivia, ela era execrada, ela era condenada. E olha uma coisa: se ela tentasse andar em comunidade, e se ela tentasse se voltasse, chegar a alguém e tocasse nas pessoas sendo imunda, ela poderia ser morta também, pela lei. Ela não tinha o direito de chegar num local público como esse e sair abraçando e dando a paz do Senhor para ninguém, porque ela era imunda pela lei. Imagine você que o que o sangue de Jesus fez, quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a imundície. Aquele sangue vertido na cruz do Calvário fez com que o imundo que somos todos nós nos tornássemos puros, nos tornássemos limpos.
porque toda a nossa justiça é trapo de imundície, ninguém é salvo pela sua própria justiça. Aquela mulher, ela simplesmente, ela recebeu o milagre porque ela teve uma fé que, aproximando-se de Jesus, o autor e consumador da fé, ela poderia ser curada, purificada, limpa, transformada, restaurada, renovada e transladada das trevas para a luz. E como ela creu, a Bíblia diz: se crer, verás o quê? Gente, uma coisa importante é que ninguém viu aquela mulher, como eu já citei, mas Jesus para, porque no meio de todo mundo, o Senhor é capaz de identificar quem é fiel e quem não é, porque Ele é onisciente, não é? Então, eu não sei quantas mulheres de fluxo de sangue tem aqui, eu não sei quantos imundos tem aqui, quantas pessoas contaminadas com a praga do pecado estão aqui hoje, mas eu digo para você, antes que você chegasse aqui, Ele veio primeiro. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se você veio aqui e sabe da sua condição, pense bem, você pode vir aqui como qualquer pessoa que estava no meio daquela multidão, não pode? E talvez você esteja acostumado religiosamente a estar no meio da multidão, a se assentar no meio da multidão, a se acompanhar com a multidão. Mas, irmão, até quando você vai se conformar em ser mais um daquela multidão? E quando você vai querer se tornar o imundo que foi purificado porque tocou pela fé em Jesus? Eu quero incentivar você a, nesse culto de hoje à noite, tomar uma atitude diferente. Amém? Talvez esse seja o seu 90º culto, 1000º culto, mas não importa. O que importa é se o evangelho que nós estamos pregando está fazendo de você uma pessoa que realmente se aproxima de Jesus com a intenção verdadeira. E Jesus, Ele está aqui agora para ser tocado por você, tá? Ah, bispo, como é que eu faço? Tem algum manto aí para eu tocar? Em algumas igrejas você vai encontrar uns mantos bem legal, vermelho, né, escarlate, o pessoal recebe, põe no pescoço, é bem bonito. Mas aqui não tem esse manto. Então, como que eu vou tocar em Jesus? Tem alguma vestimenta aí sagrada que o Senhor consagrou para eu tocar? Também não tem. Ah, bispo, então de certo que se eu tocar no Senhor, eu vou tocar em Jesus? Também não. Se você tocar em mim, você vai tocar em mim. Então, como que eu vou ser sarada? Como que eu vou ser curada? Como que eu vou ser purificada? Como que a minha vida vai ser transformada? Ora, primeiramente, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, que a nossa transformação, ela vem através da renovação do meu entendimento, do seu entendimento sobre as coisas de Deus. Segundo, que você não seja mais um prosélito levado por aquela multidão de prosélitos. Todo mundo ali pensava igual, e como todo mundo pensava igual, todo mundo agia com a mesma igualdade de pensamento. Mas alguém vai de uma forma diferente. Por quê? Porque esse alguém tinha motivos para ser diferente. Tinha uma estrada de vida que a tornava uma mulher diferente. E de certo que ela olhava para Jesus e tinha certeza de que todas as portas de médicos e remédios, de que todas as vezes que ela foi em curandeiros e em religiões da época, ela não teve cura nenhuma. E ela sabia que Jesus era a última porta. Amém? E ele disse: eu sou a porta. Então, Jesus era a última porta que ela podia encontrar para ser curada. E é interessante você dizer assim: ô bispo, mas será que Deus vai me notar aqui hoje? Deus nota sim. Quando você sentou aqui hoje, a primeira coisa que Deus fez está lá em Jeremias capítulo 17. Abra aí, por favor. Você que acha que Deus não vai te notar hoje, abra a sua Bíblia. Jeremias capítulo 17. Abra a sua Bíblia. Deixa eu pegar essa tradução aqui. Glória a Deus. Quem achou? Há uma parte desse texto em Jeremias que eu acho muito linda, quando ele diz que o Senhor, diga, o Senhor sonda os corações. Quando você sentou aqui hoje, a proposta de Deus foi sondar o teu coração, amém? Jesus veio a esse lugar para ser tocado, mas o toque que você vai fazer é no coração dele. Ele vai se alegrar com a sua vida aqui essa noite, amém? Então vamos ver aí o que diz pelo profeta Jeremias. Pronto, achei.
Vamos lá. Versículo de número 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Olha o que ele fez quando você sentou aqui hoje. Ele esquadrinhou o seu coração e provou as suas entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então você imagina por que aquela mulher foi escolhida dentre toda a multidão. Porque Jesus estava passando e quando ela o tocou, ele esquadrinhou o coração dela e viu uma mulher de fé. E viu uma fé genuína. Jesus identificava a fé das pessoas. Alguém um dia perguntou, né, a Jesus: olha, mas por quê? E Jesus respondeu: vocês estão vendo esse centurião aí? Olha, eu disse que ia na casa dele, mas ele disse que não precisa. Basta uma ordem tua, disse ele, e meu servo será curado. E olha o que Jesus responde: eu nunca vi tamanha fé como a deste homem em todo Israel. Veja como Jesus estava realmente esquadrinhando as pessoas. Veja como ele continua na função de Deus, mesmo em carne, mas ele continua na função de Deus, esquadrinhando e vendo a quem realmente ele vai visitar com a bênção. O texto diz: esquadrinhando e provando as entranhas. Quando ele fala entranhas, não é a entranha física, irmão. Ele está mostrando a nossa mente, amém? Aquilo que nós pensamos, o mais profundo de nós. Aquilo que só você e o seu travesseiro conhece, Deus conhece também. As maiores dificuldades, as doenças mais profundas da tua alma, os momentos de choro, de pranto, as situações mais difíceis, o Senhor conhece. E quando você entrou aqui, Ele fez isso para poder dar a você, conforme, segundo o texto, o fruto das tuas ações. Tá? Então, o que você veio fazer aqui hoje? Você veio ao culto ou veio cultuar a Deus? Uma pergunta boa, né? Segunda coisa, você veio se agradar do culto ou agradar a Deus? Segunda pergunta boa. Terceira coisa, o que te motiva a vir é uma distância? Porque se é, você errou de igreja. Porque o que tem que motivar você a vir é Deus. Amém? É que você está no lugar onde Ele pode mudar toda a tua história em fração de segundos. Mas a atitude que fez com que Jesus notasse, não veio de fora, veio de dentro do coração dela. Veio de dentro de uma atitude que ela resolveu tomar, mesmo sendo uma mulher necessitada, pobre e realmente afastada de tudo e de todos. Então, diga comigo assim: o poder de Deus, mais forte, o poder de Deus é a única coisa que pode mudar a nossa vida. Então eu marquei duas coisas importantes aqui. Primeira coisa, diga comigo: ninguém é fiel porque é forte. Quer ver? Diga assim: eu sou forte. Diga: eu sou forte. Mais alto: eu sou forte porque eu comi carne hoje. Não é? Se você não comer, você fica fraquinho, né? Você precisa do alimento para ficar forte. Agora preste atenção: quando você come, você consegue vencer o pecado? Não. Tanto faz o que você botar no cardápio, que o pecado continua sendo algo difícil, não é? Então, me diga uma coisa: o que que você pode, nesse mundo, comer, que vai te fazer vencer o pecado? Existe alguma coisa? Não, nem o espinafre do Popeye faz isso. Então, bispo, o que que vai me fazer ficar forte? Jesus disse assim aos discípulos: ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja não pode dizer: olha, eu sou forte, eu sou fiel, eu saí da droga, eu saí da prostituição, hoje eu sou uma pessoa diferente, graças a Deus eu tenho uma força, porque tudo que eu faço, tudo que eu saí dessa vida passada, foi porque eu tenho uma força interior muito grande. Não. Você não é fiel, você não é verdadeiro, você não é espiritual, porque você é. Você tudo isso porque existe poder de Deus na sua vida para isso.
Todas as vezes que você ouve a palavra, você recebe a fé que vem pelo ouvir. E a fé que vem pelo ouvir vai dando a você a dimensão espiritual que você precisa entrar. Você vai entrando por portas espirituais que você não conhece. Por isso que é importante ouvir a palavra. Louvor é muito bacana, sabe? Existem muitas coisas boas no culto. Mas, irmãos, o mais importante é o alimento da fé. Amém? Então vamos lá. A segunda coisa, diga comigo. Você já perguntou por que a igreja primitiva passou pelo que passou e foi fiel? E um detalhe, lá em Atos diz que a igreja crescia todos os dias um absurdo. Haviam dias que se convertiam 3.000 pessoas num dia só. Por que a igreja primitiva, debaixo de chibata, debaixo de açoites tremendos, gente sendo degolada, gente colocada lá nas arenas para serem consumidas pelos animais, no meio de uma multidão, por que aquela mulher que viu o marido e o filho sendo morto numa cruz, ou uma filha sendo estuprada, por que eles continuavam fervorosos, valentes, destemidos? Por que aquele povo não recuou, não retrocedeu? Não é interessante essa pergunta? Como é que uma igreja cresce sendo tão assolada, tão batida, tão sofrida? E aí, eu vou te dar a mesma resposta que essa mulher trouxe para nós. Ela estava do mesmo jeito que aquele povo, assolada, batida, sofrida, mas aquele povo tinha o poder da fé. Amém? Ora, aquela igreja primitiva recebeu o Espírito Santo. Aquela igreja primitiva passou pelo Pentecoste. E no dia que o Espírito Santo desceu e continuou descendo, a Bíblia diz que pela imposição dos apóstolos, o povo recebia o Espírito de Deus. E eles recebiam dons, eles recebiam talentos, eles recebiam poder, eles recebiam unção. E esse poder fazia eles vencerem todo o mal. Irmão, uma igreja que tem poder tem força, sim ou não? E toda hemorragia, toda e qualquer forma de saída de força, porque a hemorragia tira a força da pessoa, não tira? Enfraquece a pessoa, não enfraquece? Então, toda hemorragia é estancada quando ela recebe poder. Dínamos, poder. Ela tem que ter o poder de Deus. Se, irmão, você se sente fraco espiritualmente, debilitado espiritualmente, diante de tanta palavra, de tanto louvor, você continua debilitado, continua doente, e eu acredito nisso, porque muita gente seguia Jesus e tocava, mas não era curado. E tem muita gente que vai à igreja e continua frio, continua caído, continua no pecado, continua transgredindo, continua mentindo, continua roubando, continua se drogando, se prostituindo, adulterando e etc. Bispo, o que é que eu faço para sair dessa fraqueza espiritual, para vencer as tentações, para sobreviver num mundo tenebroso? O mundo jaz no maligno, o diabo vive à porta buscando a quem possa devorar. Como que eu vou vencer tudo isso? Irmão, pega o exemplo dessa mulher. Tudo que você falou e tudo que eu repeti aqui é um exemplo para aquele crente que vive sentado na cadeira, na poltrona e dizendo: isso aqui que eu estou passando é por causa desses sintomas todos. Cada um desses quase 15 sintomas que eu citei, que ela estava sentindo, poderia dar a ela uma motivação ou explicar para ela o porquê da sua fraqueza. Mas essa mulher não está nem aí para os 15 sintomas que eu falei. Ela não está nem aí para a distância. Ela não está nem aí para quanto sangue ela já derramou. O que ela quer é tocar em Jesus. E o que eu quero chamar a sua atenção é: se você está fraco, se você está mole, se você está debilitado, se você vive transgredindo as palavras do Senhor, se você está afastado de Deus, eu digo a você, você é tão imundo quanto aquela mulher imunda que estava lá. A grande questão é: você veio aqui ou não para tocar no Senhor com fé? Você veio ou não veio buscar o Senhor como aquela mulher veio? Ela tinha uma motivação que você precisa ter, que a igreja do século 21 perdeu. A igreja do século 21, ela é uma igreja fria, é uma igreja que já não tem mais o frescor do evangelho, é uma igreja que não ama com potência, que não usa o poder com a potência que tem. Sabe, uma igreja tão apática, que vê as coisas do mundo e até se sente atraída pelo mundo.
Uma igreja que precisa de recursos para cultuar o Senhor. Sabe, eu tive vendo, eu acho bonito porque tecnologia é um negócio fantástico. Quem disser que não gosta de tecnologia, joga o celular fora. Mas, irmão, nós não precisamos de motivação para servir o Senhor quando a chama está acesa dentro de nós. Amém? Sabe como é que essa igreja começou? Eu comecei ensinando 7 pessoas que eu evangelizei a ler e escrever, debaixo de uma mangueira, há 30 anos atrás. Embaixo de uma mangueira, não tinha prédio. A gente se encontrava debaixo de uma mangueira de um terreno. Levávamos as cadeiras aqui, ó, e nos sentávamos embaixo da mangueira, e eu ia ensinar os irmãos a ler e escrever primeiro, porque eu não podia falar de Bíblia se eles não liam. Então eu passei 6 meses no ABC, 6 meses no B com Abá, B com Ebé, B com Ibi, para poder eles entenderem o que a Bíblia fala, para conseguirem juntar letras e formar palavras, e formarem frases e entenderem textos. Veja como Deus é paciente e mostra a sua paciência através da gente. Que aquelas 7 pessoas que estavam embaixo daquela árvore foram preparadas por mim e se tornaram pastores daquela época. Eu ensinei não somente o B com Abá, mas depois eles cursaram teologia comigo, e eu ensinei teologia para eles também. E que coisa linda ver aquele povo que estava morando, sabe, em favelas e em casa de taipo, se tornarem pastores. E ver aquele povo ganhando almas, e falarem em rádio como gente adulta, como gente que sabe o que está falando. E quando eu estava ouvindo a Rádio Videira naquela época, eu via eles falando na rádio, eu tinha tanto orgulho que o coração faltava pouco sair pela boca, porque eu dizia, olha aí, quem era e quem é agora. Mas sabe, irmãos, eu fico pensando se não era melhor uma árvore daquela novamente. Se não era melhor voltar ao período da igreja primitiva, onde todo mundo era açoitado, perseguido, batido, esquartejado, crucificado, porque aquela igreja tinha uma força que a igreja de hoje, sentada em poltronas no ar-condicionado, não tem. Eu nem vou perguntar quantos leram a Bíblia hoje, nem quantos oraram hoje ao Senhor, mas eu imagino que são poucos os que têm o seu devocional diário com Deus, são poucos os que se dedicam a ler, a meditar, a orar, a clamar, a jejuar e a evangelizar. Aquela mulher, e eu gosto de citar aquela mulher, porque aquela mulher, ela me traz um incentivo de quem não tem nada, mas por causa da fé faz uma coisa tremenda. Ela se assemelha à igreja que vai ser arrebatada, porque assim como todos nós somos gentios, e lá no livro de João, capítulo 1, diz assim, que o Senhor veio para os seus, que era Israel, mas os seus não o receberam. Porém, a todos que lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jairo simboliza Israel, para onde Jesus estava indo. Ele estava indo para Israel, ele estava indo para Jairo. Mas aquela mulher, cheia de dor, cheia de doença, aquela mulher imunda, para Jesus no meio do caminho, toca nele. E Jesus para tudo, para toda uma história, para toda uma caminhada, para atender aquela mulher. E sabe qual era a função daquela mulher? Ela foi lá para manifestar uma fé. E ela ficou calada. Imagine só que quando ela tocou, ela começou a estremecer o corpo, ela sentiu a cura, foi estancado todo o sangue. Mas ela ficou calada. Sabe por quê? 2 motivos. Um é que ela, por ser imunda, poderia ser apedrejada, porque não era para ela estar naquele meio. Ela não era para estar se colocando no meio de uma multidão, tocando em pessoas, porque de certo para ela passar, ela tinha que tocar em alguém. E ela podia ser apedrejada por isso. Segundo motivo, sabe qual era? É que talvez ela sofresse de um mal que todos os evangélicos do Brasil estão sofrendo. O mal da timidez. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas quantas pessoas são tímidas e não falam de Jesus? E não falam do poder de Deus? E não ensinam aos outros a palavra do Cristo? Então,
Quando ela ficou lá curada, calada, e Jesus diz: alguém me tocou? Porque de mim saiu o quê? Poder. Ela extrai poder e é curada. Mas, irmão, ninguém recebe poder aqui nessa igreja, ou naquela época, quando Jesus passou em Cafarnaum, ou mesmo a igreja primitiva, ou em qualquer tempo da Bíblia Sagrada. Se você voltar para a história de Abraão, de Moisés, ou qualquer um dos grandes homens de Deus do passado, ninguém recebe poder para ficar calado. Amém? E ela ficou calada. Quem aqui recebeu poder através do Espírito Santo? Levanta a mão e diz: eu. Amém? Diga bem alto: eu. Seja corajoso. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem recebeu o Espírito de Deus? Então diga: eu. Mais alto: eu. Diga bem alto para ele ouvir: eu. Aí você diz: ele é surdo? Não, mas como eu falei domingo passado, né? Uma coisa é ele te ouvir, outra coisa é ele te dar ouvidos. E será que Deus agora te deu ouvidos? Não sei se você levantou a mão realmente com a fé que eu falei. Mas se você levantou, e eu quero que você levante de novo e diga: eu mais forte. Se você levantou com fé dizendo: eu recebi sim. Eu recebi sim o Espírito Santo. Eu recebi sim o poder pela palavra. Eu tenho entendimento vindo da palavra e do Espírito de Deus. Eu sou a noiva que tem a mão, a lâmpada, que está lá no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu tenho a mão, a palavra, mas eu também tenho o azeite, que é o Espírito de Deus. Sabe por que eu digo que você tem? Porque você não estaria aqui ouvindo todas essas barbaridades que eu estou falando, se não fosse convencido pelo Espírito Santo. Porque é Ele que convence você do pecado, do juízo e da justiça. Então você tem. Mas, irmãos, quem recebe poder para ficar calado? Quem recebe poder para ficar só sentado na igreja, feito dois de paus? Quem recebe poder para simplesmente sentir poder? A igreja do século 21 recebe cura para sentir cura, recebe poder para sentir poder. Mas a Bíblia diz que quando você receber poder, foi a promessa que ele deu quando manifestou o Espírito Santo: ser-me-eis testemunhas. Então você não recebe poder para se calar, você recebe poder para testemunhar. E ela estava calada. Então vamos voltar para o texto, que é fundamental você entender isso aqui no texto. Lucas 8. Olha só, quando você se cala, Jesus insiste, hein? Jesus insiste. Então vou ler para você entender bem direitinho isso aqui. Verso 44, só para a gente ter uma ideia geral do texto. Veio por trás dele. Por que por trás? Porque era vergonhoso, mulher imunda, né? E lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Ela dizia a si mesma: se eu somente tocar, eu serei curada. E ela foi curada. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu. Sabe por quê? Porque Jesus está insistindo para você abrir a boca e testemunhar. Jesus não quer que você deixe o evangelho guardado dentro de você. Jesus quer que você evangelize na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, na sua família. Quem aqui tem familiar que ainda não se converteu? Levanta a mão. E sabe, não vão se converter se você não falar. Eles não vão, a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Isaías 53 fala isso, né? Então, se você não pregar, eles não vão se converter. E a pergunta é: por que você está calado? Então aquela mulher, olhe bem, Jesus insiste. Contudo, verso 46, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu. Então, se hoje você veio, e você tem que vir assim, com realmente um intuito, diga um intuito, de tocar no Senhor, porque esse toque, ele vai fazer uma diferença enorme na sua vida, amém ou não amém? Ela tocou com um propósito. Qual é o propósito que você tem hoje aqui? Bispo, eu vim para a igreja, vim para o culto, sim,
Mas qual foi o propósito? Não, eu não tinha algo específico não na mente. É porque todo domingo eu venho para cá. Irmão, você acha que esse é o tipo de relacionamento que Deus quer com você? Sim ou não? Claro que não. Alguém casa com alguém sem propósito? E nós não somos a noiva do Senhor? A igreja não é a noiva? Alguém pode estar noivo de alguém sem propósito, sem ter um planejamento, sem ter um plano de vida com aquela pessoa? Alguém pode ter um relacionamento sem marcar metas para esse relacionamento? E talvez você não tenha pensado nisso, mas hoje você veio aqui sem meta nenhuma para o seu relacionamento com Deus. Então, esse pode ser mais um culto como qualquer um outro da sua vida, porque quando você entrou pela porta, você não tinha metas com Deus. Você não dimensionou que estaria tocando no Senhor. E uma vez tocando diferente dos outros, você seria realmente curado, sarado, liberto, transformado em algo ou em alguém muito maior do que você imagina. E quando eu digo algo, é porque de ti pode nascer uma multidão, amém? Quando eu fui tocado, eu não sabia que eu ia me tornar alguém e algo, porque veja só, eu me converti, fui tocado, realmente planejei no meu coração tocar no Senhor, e através da minha vida surgiu algo que é chamado igreja, amém? A Igreja Cristo Salva surgiu através da minha vida. E eu posso estar olhando aqui para vários pastores e pastoras que ainda não têm planejamento nenhum. Não tem nada marcado com Deus. E Deus quer um propósito da sua vida, porque Deus é Deus de propósitos. Ele é inteligente, Ele é sábio. Então como que você vai se relacionar com aquele que é o mais sábio? O dono de toda a sabedoria, foi Ele que colocou, engendrau em Salomão a sabedoria, o conhecimento. Como que você vai conviver com Deus que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a ciência, sem ter um propósito, sem ter uma meta no teu relacionamento com Ele? Entra dia e sai dia, entra culto e sai culto, e para você é tudo igual. Então veja, Jesus identifica e insiste dizendo assim, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. E agora, se saiu o poder para alguém vai ter que prestar contas. Quem está entendendo? Alguém vai prestar contas, porque se saiu o poder, quem recebeu tem que prestar contas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem recebeu o Espírito Santo recebeu o poder. Levanta a mão, você que recebeu o Espírito Santo, diga, eu recebi poder. Agora, irmão, você sabe que o arrebatamento da igreja vai acontecer de uma forma iminente, ou seja, a qualquer momento pode acontecer, e só vai subir a igreja que tem prestações de conta para com o Senhor. Porque o primeiro estágio do arrebatamento, ou seja, a primeira parte que nós, pré-tribulacionistas e dispensacionalistas cremos, é o que? É que a igreja é arrebatada para ir para perto do noivo, né? É transformada em corpo de glória e chega às núpcias do Cordeiro. E ela entra no tribunal de Cristo para ser galardoada pelas obras que fez. Então você vai lá para prestar conta, sim. E Ele vai te pagar porque Ele é fiel e verdadeiro. E a Bíblia diz que nenhuma obra que nós fazemos nessa terra não será paga. Toda obra será muito, muito bem paga por Ele. Trabalhar para o Senhor não é de graça. Tem gente que diz, olha, eu trabalho de graça para a igreja. Não, você trabalha para Deus. E tudo que você está fazendo vai ter uma retribuição dEle. Tudo mesmo. Eu posso dizer que eu sou o homem mais rico de toda a terra. Porque, embora o meu salário talvez não seja do homem mais rico, não seja do Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo hoje, eu acho que é ele. Mas, embora o meu salário não chegue lá, está bem pertinho de chegar, né? Mas não chega lá, né, pessoal? Vai chegar, não vai? Está bem pertinho, acho que uns R$10 aí que o coronel der hoje resolve. Mas, embora o meu salário não seja igual ao do Elon Musk, mas eu vou dizer para você uma coisa. O que eu estou esperando do meu fiel e verdadeiro Senhor é algo tremendo. Porque eu não estou dando 30 anos da minha existência de graça. Não. Tudo isso é pela graça de Deus. Tudo isso é porque Ele me salvou. Mas eu sei que dando a minha vida, eu também vou receber algo dEle. Entende? É algo planejado. Você tem que planejar isso.
Não seja esse crente bobão que está na igreja. Não, glória a Deus, aleluia, amém, amém, amém. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo o quê, meu irmão? Quem tem que planejar a tua vida espiritual é você mesmo. Amém ou não amém? É você que tem que pensar o que é que eu quero ser lá no céu. O que é que eu quero receber no dia dos galardões. Qual é o reconhecimento que eu vou ter do meu Senhor? Então, se você já sabe que recebeu o Espírito de Deus, que recebeu o poder, você sabe também que vai ser chamado para prestar contas com Ele. Amém? Veja aqui então o outro versículo, por favor. Verso 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, diga, ela não podia ocultar-se. Vendo ela que não podia ocultar-se, então aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. O que foi que ela fez? Testemunhou. Aquela foi a primeira pregação de muitas que aquela mulher passou a fazer. Ela passou a ser testemunha de tudo. Olha, eu há 12 anos, 105.120 horas sangrando. Eu estava muito fraca, eu estava como você que diz que está fraco, que está débil espiritualmente, que não tem força para ir para a igreja, que não tem força para orar, que não tem força para ler a Bíblia, pois eu estava como você, mas eu enfrentei a doença, eu enfrentei 15 sintomas da doença, e eu caminhei 19 horas, 100 quilômetros, com fraqueza, com tudo, eu fui até o Senhor Jesus, e eu fui determinada, eu fui com um propósito na minha mente, que se eu tocar nele eu vou ser curada, que se eu buscar ele de coração eu vou encontrá-lo. E ela passou a pregar isso para muita gente. E aqui diz, que depois que ela prostrou-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. E assim que ela começou a falar e a testemunhar, lá no Evangelho de São Mateus, fala, olha, mulher, a tua fé te curou. Mas aqui no Evangelho de São Lucas, diz assim, a tua fé te salvou. Então, não foi só curado o corpo físico daquela mulher, mas o corpo espiritual dela também, porque ela foi curada da carne e curada no espírito. Amém? Está aqui, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ah, que paz que ela não tinha há muito tempo. Imagine, ela agora, com aquele toque, com aquela atitude que ela tomou, a gente vê que ela foi resgatada. Mas como, bispo? Primeira coisa, fisicamente, nós já falamos. Não tinha mais sangue sendo derramado. Aliás, cabe-se dizer que naquela época não tinha OB, não tinha, todo esse arsenal de coisas que, graças a Deus, hoje as nossas irmãs aqui podem utilizar, E aqui também eu quero deixar um aviso de utilidade pública e conjugal. Que quando você vê sua mulher sangrando, respeite. Amém? Respeite. Porque, olha, você não sabe que tudo isso aqui que eu falei, todos esses sintomas ela pode estar sentindo, aquela inflamação abdominal, aquele estado febril, aquelas dores de cabeça, e você diz, você só vive dizendo que está com dor de cabeça. Ela que está derramando sangue, não é você, rapaz. E se ela tiver uma hemorragia, se ela tiver um fluxo sanguíneo, como o caso de algumas senhoras que já procuraram aqui a oração e foram curadas. Às vezes o marido vive pensando assim, vou trair minha mulher, porque ela não me quer mais, ela não me procura. Quando eu chego perto, ela já fica me isolando, ela fica me empurrando, ela não me quer de jeito nenhum, essa mulher não me ama mais. E a mulher lava, passa, faz a comida, faz tudo, só não está mais conseguindo fazer o que ele quer que ela faça, porque ela está doente. E muitas vezes o marido não percebe isso. Ou se percebe, não tem a sensibilidade para entender isso. É importante que você veja essa minha mensagem umas 15 vezes e veja os 15 sintomas, e você possa ter amor, misericórdia, compaixão da sua esposa quando você vê que ela está nessa situação. Amém? E mesmo você que é pai e tem filha que já está menstruando, quando ela estiver nesses dias, não fica lá, cobrando coisa que não pode. Você sabe que é um momento difícil para ela. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Glória a Deus. Pronto, dado esse aviso,
ela teve uma redenção social. Imagine ela voltando para casa e abraçando e beijando sua família de novo. Imagine isso. Talvez para você que não viveu 12 anos longe da família, não seja nada. Mas você morar com pessoas com quem você não pode se relacionar. E agora ela podia novamente. Amém? E a redenção espiritual, porque quantas pessoas disseram para ela: desiste, você já fez de tudo, não dá. Dá sim, dá com certeza. Se você crer, se você tiver fé em Deus, tudo é possível que crer. Amém? Ela foi realmente curada na parte espiritual dela. E aqui eu queria deixar um pensamento com vocês. Diga assim: existem pessoas que buscam ao Senhor sem fé, sem propósito, sem luta, sem coragem, que hoje você pode até tocar dessa maneira em Jesus e nada vai acontecer. Mas existem aquelas pessoas com fé, com propósito, com luta e com coragem, que basta um toque e ela é curada. Quem é que você quer ser? No meio dessa multidão de gente, quem você quer se tornar? Eu prefiro entender que sou imundo aos olhos de Deus por causa do pecado, mas que com a minha fé em Jesus eu posso ser curado agora. Amém? Você entendeu? Quem recebeu o poder não pode ficar mais calado. Tem que testemunhar. Não fique aí só estremecendo com a cura, com o milagre, com a presença do Espírito, falando em línguas, né? Eu vejo tanto crente falando em línguas. Mas Paulo disse: olha, eu prefiro falar em minha própria língua para edificar a igreja. Os irmãos gostam muito de falar em língua, mas não edificam a ninguém, só a si mesmo. Sabe? E muitos cristãos que estão sendo enganados com o pseudo-evangelho. Qual é o pseudo-evangelho? É o evangelho do fenótipo, é o evangelho da aparência. É o evangelho que te leva a pensar que você precisa ser impulsionado sensorialmente. Claro que nós temos sensores humanos, né? Nós temos o paladar, o olfato, né? Nós temos o tato, nós temos sensores. E tem gente que pensa assim: poxa, se tiver uma luzinha assim, uma fumacinha, uma luzinha acolá, se tiver um aparato tecnológico, eu vou sentir mais a presença de Deus. Às vezes eu olho e percebo que muitas igrejas, e eu não estou julgando a nenhuma, para que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Tem muita gente que tem muita lealdade e fidelidade com Deus dentro disso. Mas o problema não é aquele que tem, o problema é o que não tem. Sabe? O que não tem usa como subterfúgio emocional, como subterfúgio espiritual. E a própria psicanálise mostra que tem gente que precisa passar por terapias de luzes para poder resolver problemas emocionais, problemas físicos até. Então, nós vemos uma igreja que está sendo, trabalhada muito no campo da psicanálise, da psicologia, uma igreja que está sendo muito levada e elevada ao humano e não ao transcendente, não ao espiritual. O que você precisa para tocar em Jesus? Você precisa do quê? O que vai te emocionar e te fazer ser uma pessoa mais verdadeira com Deus? Senão o Espírito Santo. Amém? Diga: só o Espírito Santo me dá poder para, diante de toda a minha fraqueza, me aproximar dele. Amém? Curve a sua cabeça agora, por favor.